Graça e a paz do Senhor, amém? Você está feliz? Muito feliz? Esse amém pode ser melhor. Dá um amém bem forte aí para o Senhor essa noite. Glória a Deus. André falava agora há pouco, minha esposa linda está aqui. Pode aplaudir o Senhor pela vida de Andréia. E ela falava, que atmosfera aqui, que mover do Senhor. Porque essa igreja, ela é uma igreja que tem se tornado um referencial. E não é um referencial apenas para a região, é um referencial para o Brasil. E louvado seja Deus por isso. E quando eu vinha para a Sul, no sábado pela manhã, eu lembrava e estava trazendo à memória tudo aquilo que Deus estava realizando e fazendo. E eu pensando, Deus, dizer que a igreja é linda é algo assim que já está na cara. E pedindo a Deus uma palavra que trouxesse luz em relação à igreja do Nazareno aqui em Açu. E o texto que Deus trouxe ao meu coração está em Mateus 5:14, que diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Porque se pegarmos uma luz e tentarmos colocá-la em um lugar alto, ela pode até trazer luz para aquele espaço em que ela está. Mas essa igreja é como se fosse uma cidade construída sobre um monte, onde toda a região consegue ver, consegue perceber o mover de Deus ali. E quando pedi também a Deus uma ilustração que pudesse também trazer, Ele me trouxe à memória um farol. Lembrei que Andréia, minha esposa, falou em alguns momentos, porque ela pensava que em Fortaleza havia 2 faróis, mas na verdade tem em Fortaleza um farol, o farol do Mucuripe. Porque em algumas localizações da cidade onde ela estava, ela falava, não, mas esse não é o mesmo farol. Eu disse, é o mesmo farol, porque só tem um farol, o farol do Mucuripe. E a ilustração que veio literalmente ao meu coração é que essa igreja é como um farol. Onde quer que haja uma pessoa, uma família, nessa cidade ou nessa região, elas também vão ver os feitos do Senhor. E o farol, você sabe que é um ponto de localização, e as pessoas vão encontrar bálsamo, restauração, salvação nesse lugar. Pode vir atracar aqui o seu barco, o seu barquinho, você, a sua família, a sua fé, a sua esperança, porque nesse lugar é um lugar de restauração, de salvação e de novidade de vida para a sua história. Amém? Quero agradecer para pastor Samuca, amigo precioso, a Luciana, por esse tempo que tem sido, na verdade, um bálsamo para as nossas vidas. Trago também um abraço carinhoso da igreja mais linda que tem no Ceará, que é a Igreja Nazareno Central de Fortaleza. E eu acho que tem, inclusive, alguns irmãos aí acompanhando também esse tempo. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra do Senhor na versão NVT. Ela diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Amém? Deixa eu ler mais uma vez esse texto ao seu coração. Gostaria que você fechasse os olhos nesse momento, colocasse sua mão sobre o coração e ouvisse mais uma vez. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pai Santo, aplica a Tua palavra ao nosso coração nessa noite, que o Senhor cresça e eu diminua, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que é lícito da parte de Deus para cada um de nós planos. Nós podemos projetar, inclusive a palavra do Senhor traz luz a isso. Quando diz que o nobre, ele projeta coisas nobres e na nobreza ele permanece. Deus nos deu a condição, a inteligência, a possibilidade de projetar. Mas é interessante, queridos, que os nossos planos sendo construídos pela nossa própria força, pelo nosso próprio intelecto, e abrindo mão de serem consagrados ao Senhor, de terem luz da palavra de Deus sobre esses planos, são planos que podem perecer. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, à luz da palavra de Deus, a palavra está nos mostrando que os planos bem elaborados, ou seja, planejar, sonhar, projetar, é algo lícito à luz da palavra de Deus. Amém? Agora veja o que diz o texto de Provérbios 16, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, é lícito planejar, é lícito projetar, mas a palavra de Deus também está dizendo o seguinte, que nós vamos desenvolver os planos do nosso coração, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Ou seja, quem faz com que os sonhos e projetos possam nascer, literalmente florescer, e estar diante dos nossos olhos, é o Senhor. E isso se dá em todas as áreas da nossa vida. Se nós consagrarmos hoje a nossa família, o plano de Deus, o projeto de Deus, instituído por Deus, a família, se estiver no altar dele, se estiver sendo colocado diante dele, se preparem. Por quê? Porque uma vez que está consagrado no altar do Senhor, aos pés do Senhor, ele toma de conta. Ele paga a conta. Tem muita gente, queridos, correndo de um lado para o outro, querendo desenvolver sonhos e projetos pela própria força. Eu quero dizer que você não tem força suficiente para isso. Ou você pode inclusive ser muito bom em projetar. Eu vou projetar o meu futuro dessa forma. Eu vou projetar a minha família dessa maneira. O meu relacionamento vai ser assim. Aquilo que eu quero para a minha vida na área profissional vai ser dessa forma que eu penso e que eu quero. Mas se for apenas pela sua própria força, pelo seu próprio intelecto, eu quero dizer que você pode até conquistar, mas isso vai ser algo efêmero e passageiro, porque aquilo que vem da boca de Deus para as nossas vidas permanece. Amém? Olha o que diz o Salmo 33, versículo 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ou seja, é lícito você projetar, é lícito você ter planos, à luz da palavra, tudo ok. Mas a palavra do Senhor também diz que a resposta acerca desses planos vem do Senhor. Projetamos, a resposta vem do Senhor, e agora o Salmo 33, versículo 11, nos coloca em um ponto de decisão.
se esses planos e projetos vão ser desenvolvidos pela nossa própria vontade, de acordo com aquilo que nós queremos ou com aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Eu quero abrir o meu coração agora para vocês e dizer o seguinte: eu prefiro aquilo que vem de Deus para a minha vida. Você prefere aquilo que vem de Deus para a sua vida? Sim ou não? Dá um amém. Porque essa é a melhor escolha que você pode fazer. Esses textos, queridos, eles trazem uma conclusão muito clara ao nosso coração. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os planos de Deus são mais perfeitos do que os nossos. Colocar nossos planos aos cuidados de Deus é a melhor escolha que você pode tomar. Você quer tomar agora, fazer agora a melhor escolha da sua vida? Nessa reta final de 2023, eu digo reta final, mas tem muita coisa para ser feita, amém? Tem muito da parte de Deus sobre a sua vida e através da sua vida para acontecer. Você crê nisso? Pois é, mas pensando agora, chegando já o último mês do ano, a melhor decisão que você pode tomar é colocar os seus planos literalmente aos pés do Senhor. Consagrar a família, sonhos pessoais, projetos relacionados à projeção profissional, diante do Senhor, aos pés do Senhor, aguardando, esperando literalmente o mover de Deus, o tempo de Deus para que isso possa acontecer. Talvez sonhos e projetos que você tenha no seu coração e que estão guardados ao longo do tempo, talvez frustrados, empoeirados, colocados no canto, e você pensa, já não é mais para mim. Você pode até achar que não, mas eu quero lembrar que se você trouxer à sua memória, talvez toda essa construção, ela tenha sido feita pela sua própria vontade e desejo. Está na hora de colocar isso aos pés do Senhor, aos cuidados do Senhor, e esperar que Ele possa agir e fazer a diferença. Em Tiago capítulo 4, versículo 13 e 15, capítulo 4, versículo de 13 a 15, a palavra do Senhor diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos ali um ano, ali faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Eu tenho muito tremor em meu coração em ter a ousadia de dizer, amanhã eu farei isso ou aquilo. Eu posso até projetar, pretendo retornar amanhã para Fortaleza, se assim Deus permitir, se Deus quiser. Quando nós colocamos os nossos planos e projetos diante do Senhor, o se Deus permitir, sempre vai estar em nossos lábios, em nosso coração, porque já não é mais pela nossa própria vontade e força. Começar a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Queridos, nós estamos em um ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada, onde a manifestação do Espírito de Deus está sendo o quê? Evidente. E nós estamos diante de algo que nós podemos pensar, simplesmente decidir no nosso coração que há frutos para aqueles que colocam no altar do Senhor os sonhos e os projetos de sua vida. Você está disposto a colocar a sua vida diante do Senhor nessa noite? Sim ou não? Você está disposto a colocar a sua família diante do Senhor essa noite? Sim ou não? Você está disposto a voltar para casa de mãos vazias em relação àquilo que você está retendo ou querendo construir pela sua própria força? Queridos, Deus, Ele tem planos de paz para você. Deus, Ele tem planos não apenas de paz, planos que não vão trazer dano. Ontem, no prosseguir, falávamos, em relação a
restaurar a identidade, e só quem percebe aquilo que está perdendo em relação ao seu relacionamento com Deus, é que consegue chegar à conclusão de que com Deus ou é tudo ou é nada. Com Deus não tem, eu vou entregar 90% da minha vida, da minha história. E quando a gente fala nisso, muitas vezes vem na nossa mente a questão das finanças, mas não, queridos. Aquilo que Deus ele mais quer da sua vida é o seu coração. Porque o seu coração nas mãos do Senhor vai ser moldado de acordo com a vontade e o projeto dele para a sua história. Vocês deveriam, ainda em Tiago 4, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Quem sabe o Senhor, se o Senhor quiser, deva voltar ao nosso coração nesse tempo. Veja o que está escrito em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós aprendemos que é lícito planejar, sim ou não? Nós aprendemos que esses planos lícitos, colocados diante do Senhor, devemos esperar a resposta que vem dos lábios do Senhor, sim ou não? Nós também observamos, à luz da palavra, que esses planos lícitos, sendo colocados aos pés do Senhor, consagrados ao Senhor, vindo a resposta da boca de Deus para as nossas vidas, nós sabemos que esses planos, eles permanecem de geração em geração. Mas agora também, o texto de Provérbios diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aqui algo começa a ficar mais claro no nosso coração, que nós devemos buscar viver os planos de Deus, para que esse propósito do Senhor, ele possa prevalecer e acontecer na minha e na sua vida. Quem aqui gostaria de realmente viver os planos de Deus na sua história? Você gostaria, sim ou não? Pense na sua família. Aqueles que são pais aqui, pense nos seus filhos. Aqueles que pensam em alguma projeção em relação ao trabalho. Traga a memória agora. Relacionamentos que muitas vezes são quebrados ao longo da história pelas decisões que nós tomamos. Mas eu quero dizer, queridos, que Deus ele é especialista em reorganizar a nossa história. Ele é especialista em trazer a nossa vida coisas novas. Estabelecer agora um novo padrão, uma nova direção. Se tudo isso estiver consagrado diante do Senhor. Aí você pode até pensar e dizer: mas pastor, como isso pode acontecer? Um significado claro em relação a consagrar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, é colocar para uso exclusivo do Senhor. É colocar diante do Senhor e voltar com as mãos vazias. Às vezes nós queremos colocar diante do Senhor uma área específica da nossa história. Queremos colocar diante do Senhor apenas uma área que talvez ali esteja um pouco quebrada, diluída, deformada. E ali você coloca no altar do Senhor. Mas quando você sai do altar do Senhor, você leva com você outras áreas que você não quer que Deus coloque a mão. Você não quer que Deus mexa. Você não quer que a palavra do Senhor lhe confronte. Você não quer que a palavra do Senhor mexa na estrutura que você acredita muitas vezes está perfeita, mas que precisa da palavra e da luz do Senhor para que você possa ver
literalmente com os olhos espirituais e dizer: olha, essa área sim precisa mudar. Pode ser na sua espiritualidade, pode ser no seu relacionamento, pode ser no seu passado. Que muitas vezes, queridos, pense no negócio que mata crente, é passado. Quando Jesus Cristo disse que fez nova todas as coisas na nossa vida. Quando o Senhor, Ele traz para nós e estabelece em nós e através de nós um novo tempo. Queridos, com Jesus é novidade de vida todos os dias. Com Jesus é a perspectiva e a esperança de algo novo sempre. É claro que muitas vezes, queridos, nós somos pegos de surpresa por algumas situações que tentam minar sonhos, que tentam minar projetos. Eu quero dizer a você nessa noite que esses sonhos eles podem ser reorganizados, restabelecidos. Não deixe que eles estejam empoeirados em um canto. Não permita que eles sejam esquecidos no seu coração. Você é amado de Deus, você é amada pelo Senhor. Esses planos e projetos de paz não é apenas um texto bíblico para algumas pessoas. Talvez você já tenha estado em um momento, em uma situação que você pensa: parece que Deus só ama mais fulano e não a mim. Parece que as coisas só acontecem com ele e não acontecem comigo. Você já fez isso uma vez? Já aconteceu, não foi? Eu quero dizer que esse é um pensamento errado. É comum, muitas vezes, estarmos fazendo comparações. Mas Deus, Ele tem planos de paz a respeito de você. Deus tem planos de paz a respeito da sua história. E eu quero dizer a você nessa noite que Ele se preocupa com os detalhes. Se você olhar desde a criação até Apocalipse, você vai ver que a Bíblia ela está ali com detalhes. Quando Deus dá as instruções para a construção da arca, cheio de detalhes. Os rituais que deveriam acontecer, cheios de detalhes. Você acha que Deus mudou? Deus muda, sim ou não? Você acha que Deus não tem interesse em trabalhar cada detalhe da sua vida? Você pode até estar pensando agora: mas pastor, você não sabe da minha história. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Graças a Deus que eu não sei. Mas eu quero que você lembre algo. Graças ao nosso Deus que Ele conhece cada detalhe. Sabe dos seus fracassos. Sabe dos seus pensamentos. Sabe literalmente da sua história. Talvez você tenha inclusive pensamentos, sentimentos que estão aí minando a sua alma, minando o seu coração, e que você não consiga interpretar, discernir o que está acontecendo com você. Mas Deus, Ele sabe. Por que não colocar isso diante de Deus? Por que não abrir mão do controle da sua vida e da sua história? Você lembra da parábola do filho pródigo? Muitos aqui com certeza conhecem. E o filho pródigo, ele pede algo a Deus. Pede algo ao pai. O que foi que ele pediu? Sua parte da herança. O texto bíblico é tão lindo que mostra o seguinte: que o pai reteve e não deu? Sim ou não? Não. O pai, ele abriu mão, literalmente, daquela parte da herança e deu ao filho que pediu. Você vê o pai segurando o filho? Não. Ele vai. Mas é interessante, queridos, que aquele menino perde tudo. Por quê? Os planos, projetos
estavam sendo construídos pela sua própria força, pelos seus próprios desejos. Ele queria viver algo longe da presença do Pai. E é interessante que muitas vezes nós queremos os recursos do céu, mas não queremos a presença de Deus em nós. Queremos os recursos do céu, mas não queremos o mover do Espírito Santo em nós. Queremos ser abençoados longe do autor da bênção. Aquele menino vai, mas quando ele volta, acontece algo que é surpreendente. O que talvez muitos de nós não tomaríamos aquela atitude. O que o pai faz quando avista o menino voltar? Corre à presença dele, abraça o menino, restitui tudo aquilo que aquele jovem havia perdido. E aqui não é uma restituição financeira, é uma restituição da sua identidade. Coloca sandálias, não é escravo, tem anel, permanece na família, roupas de festa. Por quê? Porque agora há restauração daquilo que aquele menino era e foi perdido. Mas agora, pela ação do Pai, pelo mover do Pai, agora é promovido uma grande festa. Por quê? Porque o projeto de Deus para as nossas vidas traz para nós o quê? Identidade. Traz para nós o quê? Filiação. Traz para as nossas vidas celebração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quando nós nos convertemos, nós estamos consagrando o nosso coração ao Senhor. E aqui não é estar agora simplesmente entrando em uma nova perspectiva religiosa. Isso é muito além. Isso tem a ver com a sua vida. Isso tem a ver com os projetos e planos de Deus para você. Quando nos convertemos, nós estamos saindo agora de uma cultura e buscando agora, diante de Deus, viver um novo tempo. E aí o que Deus ele faz conosco? O que ele fez com o filho pródigo? Abraçou, restituiu, restabeleceu, mas o Senhor nos dá o livre arbítrio para escolher se vamos permanecer ou não dentro do propósito que Deus ele tem para nós. Então eu penso que aquilo que de mais importante devemos fazer depois que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é consagrar nossos sonhos e projetos no altar do Senhor. À luz da palavra de Deus, esses sonhos, eles são o quê? Bem-sucedidos. Talvez você tenha levado muita topada na vida, por causa das suas decisões. Talvez você sinta agora, nesse tempo, que não tem mais como lutar, não tem mais como buscar viver esses sonhos e esses projetos, seja em qualquer área da sua história, seja em qualquer área da sua vida. Mas Deus lhe chama nessa noite para firmar um propósito diante dele. E o que Deus ele diz a você nessa noite é: deixe comigo. Não é no seu tempo, não é da sua forma, não é do jeito que você pensa, não é como você quer. Deixe nas mãos do Senhor, para que você possa viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus para você. Essa palavra não é uma palavra para outros, essa palavra é a palavra para você, que está aqui nessa noite, ou está nos acompanhando. Mas Deus, Ele nos convida e nos chama para um posicionamento. Não é tempo de segurar, não é tempo de reter, é tempo de se lançar diante do Senhor, é tempo de viver algo novo da parte de Deus. Se
segurar os seus sonhos e querer fazer uma construção de acordo com a sua própria vontade e desejo, não levou você a ter êxito. A palavra do Senhor diz que aquilo que é consagrado ao Senhor será bem sucedido. Eu quero ser bem sucedido, você quer ser? Eu quero, mas vai lhe custar algo. Vai custar abrir mão para se colocar nas mãos do Senhor. Jeremias 29:11, o texto ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. O que ele está dizendo? Que você não conhece. O que ele está dizendo? Que outros não conhecem. O que ele está dizendo? Que essa cultura não conhece, a cultura desse tempo, que quer levar você para todos os lados, menos a presença de Deus. Ele está dizendo, porque sou eu que conheço os planos. É algo parecido com você tentando viver a sua vida à sua maneira. E se você sair dessa noite, dessa noite aqui, desse culto, querendo permanecer vivendo à luz da sua maneira, aquilo que você quer viver, de acordo com a sua vontade, sempre vai haver uma voz vindo no seu interior, no seu ouvido, dizendo: eu sei os planos que tenho a seu respeito. Vai ser o próprio Espírito Santo de Deus lembrando a você. E a palavra do Senhor diz: planos de fazê-lo prosperar. Quem aqui quer prosperar? E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança. Esse tempo em que pessoas têm perdido a esperança. Esse tempo em que as pessoas têm perdido a conexão com Deus. E têm buscado em coisas preencher uma lacuna que só Deus pode preencher. Preencher um espaço na alma que só Jesus pode preencher. Trazer a satisfação e a alegria que só Jesus pode trazer. Buscando em coisas. Dinheiro, poder, status, relacionamentos. Deixe que esse espaço na sua vida e na sua história seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Permita que esse espaço na sua vida, na sua história, seja preenchido pela palavra de Deus, pelo mover de Deus na sua vida. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de lhes dar esperança. E aqui, queridos, talvez o maior medo no coração da humanidade, desse tempo, seja o futuro. Ah, queridos, para muitos dá até um frio na espinha, as interrogações que surgem em relação ao futuro. E é interessante que tudo aquilo que estamos construindo agora é em relação àquilo que nós queremos não apenas agora, mas também no futuro. E sabe o que Deus diz a mim e a você nessa noite? Ele tem um futuro para você. Cantamos aqui nessa noite, além do Rio Azul. Ali está relacionado ao céu. Ali está relacionado ao novo tempo que Deus ele tem para você. Ali está relacionado com aquilo que Cristo conquistou na cruz para mim e para você. Mas nesse tempo, hoje, esse futuro pode começar a ser construído. Ele pode começar a ser construído a partir de uma entrega total dos seus planos e projetos diante do Senhor. Talvez aquilo que você tem como de mais precioso, o seu coração, a sua vida, a sua história, no altar do Senhor, sendo projetado e colocado nas mãos do Senhor. Talvez isso seja algo que precisa ser colocado diante de Deus hoje, para que o futuro possa estar diante da sua vida garantido.
e para que as decisões do agora possam tomar um novo curso na sua vida, na sua história. Mas por que consagrar a sua vida ao Senhor? Por que viver os planos de Deus para a sua vida? Em primeiro lugar, porque Ele conhece os planos perfeitos e eternos para você. Agora veja que são planos perfeitos e são planos eternos. Aquilo que você tem sonhado e projetado pela sua própria força é perfeito, é eterno, porque se não for perfeito e não for eterno, está nas mãos erradas. Permita que as mãos do Senhor toquem em áreas na sua vida hoje e traga agora uma reconstrução, um novo posicionamento, uma nova história, um novo tempo. Jó capítulo 42, versículo 2 diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você já se frustrou alguma vez? Você se frustrou com sonhos e projetos que não deram certo? Você inclusive engavetou muitos deles porque não deu certo, porque foi na sua própria força. Olha o que Deus ele fala: os planos do Senhor não podem ser frustrados. Já pensou você colocar a sua vida diante de Deus de tal maneira e ter a plena convicção de que aquilo que está sendo colocado diante do Senhor não vai ser frustrado? Essa é uma garantia que só Deus pode nos dar. Essa é uma garantia que só Jesus Cristo de Nazaré pode nos dar. Essa é uma garantia que ninguém mais pode nos dar. Só o Espírito Santo de Deus. Só o Senhor movendo em nós e através de nós. Olha o texto de Provérbios 21:30. O que diz a palavra do Senhor? Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Quando nós queremos consagrar nossa vida ao Senhor e colocar a nossa história diante dele, muita oposição vai se levantar. Oposições espirituais, oposição de pessoas que às vezes, por não saber que a sua vida é consagrada ao Senhor e que esses planos e projetos estão no altar do Senhor, vão tentar de alguma maneira quebrar isso, roubar isso. Mas a palavra do Senhor diz que ninguém pode opor-se aos planos do Senhor sobre a sua vida. Ninguém pode. Seja na sua família que você busca reconstruir, seja em sonhos, por ter perdido tanto, você pensa: acho que Deus não se preocupa nessa área na minha vida. Deus vai começar a gerar coisas novas na sua história, a partir do momento que estão sendo consagradas ao Senhor. Deus vai começar a mover algo novo na sua vida, a partir que essas coisas, essas áreas na sua história, na sua vida, passam a ser consagradas diante do Senhor. Não há tempo para reter, é tempo de entregar. Você consegue pensar em algo nessa noite que você pode dizer: Deus, eu acredito literalmente que não tem jeito. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer que tem jeito sim. Deus te criou com um propósito bem definido. Você consegue identificar os propósitos de Deus para a sua vida? Você acha que a sua vida se resume a esse círculo vicioso que muitas vezes você tem vivido?
Não. Os planos de Deus para você são planos de paz, porque Ele conhece os planos a seu respeito. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. O seu futuro nas mãos do Senhor está garantido. Agora se prepare, porque não vai ser da sua maneira, vai ser da maneira de Deus, vai ser no tempo dele. E aqui eu estou falando não do Cronos, do nosso tempo, mas é o Kairos de Deus, o tempo de Deus. E o tempo de Deus não está preso ao Cronos, ou seja, o tempo de Deus não está sujeito à sua vontade, o seu desejo, o seu querer, a forma que se deve ser feita, a forma que deve acontecer. Talvez você tenha ao longo da sua história toda, muitas vezes se frustrado em áreas, porque você quis literalmente estar com a sua mão sobre essas áreas na sua história. Hoje é noite de você retirar a sua mão e deixar que a mão de Deus repouse sobre elas. Porque quando a mão de Deus repousa sobre nossos planos e projetos, queridos, eles começam a florescer no tempo certo. Eles começam a moldar o nosso coração para que possamos estar com o nosso coração sujeitos, literalmente, à vontade do Senhor. Qual a resposta que você pode dar a um Deus que tem planos de fazer com que você prospere, que tem planos que façam com que nenhum deles cause dano a você? Muitas vezes nós achamos que estamos perdendo quando consagramos a nossa vida ao Senhor, quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Na verdade, nós estamos ganhando. Ontem no congresso de jovens falamos, muitas vezes nós retemos e não consagramos ao Senhor a nossa vida, achando que estamos ganhando. Na verdade, queridos, nós devemos sair daqui como derrotados, não em relação àquilo que Deus vai fazer, a forma do que Deus vai tratar em nós, mas derrotados por abrir mão de tudo aquilo que somos para estar no altar do Senhor. Aí nós saímos vitoriosos. Qual a resposta você pode dar a um Deus que tem planos de lhe dar esperança? Talvez você tenha perdido a sua esperança. Talvez pensamentos contrários, literalmente à vontade de Deus, tenham chegado ao seu coração. Pensamentos de tirar a própria vida, pensamentos de abrir mão da sua família, pensamentos de abrir mão da presença de Deus, pensamentos relacionados à incapacidade de realizar algumas coisas. Mas eu quero dizer que os planos de Deus sobre a sua vida, eles são perfeitos. E esses planos trazem esperança. Planos de dar a você um futuro. Qual a resposta? Se coloque de pé em nome de Jesus. Que você quer dar ao Senhor nessa noite, em relação a planos e projetos. Podemos dizer com muita clareza, nessa noite, sonhos relacionados à sua história, à sua vida, que estando em suas mãos, podem até ser gerado algo pode ser construído e pode ser desenvolvido, mas se forem colocados nas mãos do Senhor, serão planos perfeitos, que trará sobre a sua vida, sobre a sua história, um futuro garantido. Hoje é noite de restauração sobre a sua vida. Hoje é noite do mover de Deus sobre a sua história.
Hoje é noite, para que o Espírito Santo de Deus promova algo em sua alma, em seu coração, que faça você com convicção dizer: meus sonhos e projetos estão no altar do Senhor, e por mais que eles tenham sido frustrados no passado, deixe que as experiências tragam algo para o presente, mas diante de Deus, nessa noite, tem algo novo para a sua vida e para a sua história.